de amanhã, ou hoje à noite, né? Então, pessoal, nós estávamos trabalhando aqui sobre as visões sobre a história, né? E falamos justamente aqui desse posicionamento que Mark Bloch nos traz, né? Falando da incompreensão do presente, que ele nasce fatalmente de ignorarmos o passado, né? E também ele dá o retorno de que, para compreendermos o passado, nós temos que saber também do presente, temos que saber o que está acontecendo no presente para podermos compreender o passado. E aí falamos também desse posicionamento aqui, dessa fala do Sérgio Buarque de Holanda, que fala sobre que a história não é a prisão do passado, ou seja, não está ligado só ao passado. Eu teve um autor que eu li que ele dizia que a história era um profeta com um olhar para trás, né? Ou seja, olhando somente para as coisas passadas, né? E aí o Sérgio Buarque de Holanda, ele diz que ela é a mudança, né? É o movimento e é a transformação que ocorre na sociedade. Ainda sobre essas visões da história, mesmo sendo educador, e muito embora a sua formação era uma formação na ciência jurídica, que é o Paulo Freire, mas ele diz que ninguém ignora tudo, ele diz que ninguém sabe tudo, ele diz que todos nós sabemos alguma coisa e ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre, né? Então, essa é uma fala do Paulo Freire que ela vai bem ao encontro do posicionamento sobre a história. E isso é bacana, a gente ter essa compreensão, que nós não, ninguém ignora tudo, até porque nós temos alguns conhecimentos, mas temos que ter a compreensão também que ninguém sabe tudo, não? E se ninguém ignora tudo e nem ninguém sabe tudo, todos nós sabemos aí alguma coisa. E ignoramos também algumas coisas, né? E aí isso nos faz sermos esses eternos aprendizes. Aí o Paulo Freire diz que por isso, por essa questão, que é uma situação praticamente dialética sobre nós, por essa situação que nós aprendemos sempre, né? E aí falamos da história enquanto ciência e ciência histórica, e discutimos que a história, como integrante das ciências humanas, ela pode ser definida como o estudo científico na sociedade humana. Isso é uma definição de história. História como integrante das ciências humanas. Ela é definida como o estudo científico da sociedade humana, né? É uma outra questão, prosseguindo aí sobre a ciência histórica, né? É que a história pode ser vista como sendo esse conjunto de transformações realizadas pela ação do homem, porque nós temos aí essas transformações e essas transformações vão acontecendo por meio dessa ação do próprio ser humano, essas ações no sentido de criar algo novo, de criar novas teorias, de ter novas invenções, de criar mecanismo de se viver, se viver melhor, de facilitar a vida do ser humano. Então, essas ações humanas, elas vão transformando essa história. Por isso que a história ela é vista como sendo esse conjunto das transformações, né? Uma outra questão aí a história da civilização e a história da pátria que nós estudamos, né? Isso mais especificamente aqui no século XIX, nas últimas décadas do século XIX, aí ocorreu aí esse crescimento das ideias republicanas, que nós vimos isso, né? E essas ideias eram justamente porque considerava que a monarquia era antiquada, que já era uma forma de governo atrasada, que o governo monárquico ele impedia o crescimento da nação. Então, observe que dentro dessa história da civilização e história da pátria, nós temos aqui que, para a sociedade desenvolver-se
enquanto civilização, saindo de um estágio de civilização para um estágio de pátria, né? De nação, precisaria aí deixar o sistema monárquico de lado e passar a se viver uma república, né? Uma outra questão aqui que nós vimos, que são a mudança da monarquia para a república, e aí teve aí que o ensino de história ele passou a ter um duplo papel na república, né? Que era esse papel civilizatório, né? De nos reinventar, porque considerava-se que aquele período da monarquia era um período em que as pessoas não tinham se desenvolvido enquanto a civilidade, né? Estava muito preso às normas monárquicas, né? E também esse papel patriótico, né? De nos sentirmos pertencente à nação. Portanto, essas duas funções aí que o ensino de história ele ocupou esse duplo papel. É um papel civilizatório de nos tornarmos civilizados, aberto para o mundo, né? E, ao mesmo tempo, nos tornarmos patrióticos a tal ponto de exigir, né, que era uma das exigências, inclusive, da República, de que a própria Guarda Nacional também fosse somente de brasileiros, né? Composta por brasileiros, para dar esse tom de patriotismo, né, de defesa da pátria e amor à pátria. Né? Tivemos aqui, dentro desse contexto, ainda que o Estado, sem a invenção da Igreja, nós tivemos aí, ele permaneceu como um agente histórico, visto como o principal condutor da sociedade ao estágio civilizatório, né? Porque aí considerava também que a ingerência da Igreja na política iria impedir esse processo civilizatório, né? Considerando assim de que a Igreja ficaria para cuidar das questões inerentes ao sobrenatural, ligado à concepção de alma, de vida eterna, essa doutrina com base no cristianismo, né? E o Estado se tornaria esse Estado laico, né? E aí é quando a Constituição da República ela retira, faz essa separação entre a Igreja e o Estado, né? E aí o Estado passa a ser o Estado laico, e dentro desse Estado laico cabe, inclusive, mais de uma denominação, mais de uma religião, que algo que no Império a religião oficial era o catolicismo, dada a própria natureza de como foi a colonização, da estrutura e do poder da Igreja na Europa, e inclusive em Portugal, né? Então, agora, nesse processo civilizatório, tem essa definição do Estado laico, né? Assim foi abandonada a prática de periodização da história universal relacionada ao sagrado, ou seja, agora a construção histórica ela não usa mais aquela historiografia com base no sagrado, na construção dos grandes heróis, e sim passa a fazer uma história que mesmo no contexto positivista, mas vai eleger aí os grandes acontecimentos com base nos documentos para uma nova historiografia. Né? E aí falamos aqui sobre o currículo, né? E isso aqui nós falamos ontem sobre o currículo. Né? Trouxemos essas definições aqui de currículo, que é um modo de organizar uma série de práticas educativas, né? Grande, ele traz, foi citado por Sacristã, né? E ele traz essa definição e fala aqui, opa, Sacristã aqui está errado, a só cristã, né?
acho que escrevia Sócrates, né? Sacristã. Então, aqui nós temos essa definição do currículo, né? O currículo é entendido como um conjunto de conhecimento ou de matérias, né? Quando a gente fala o currículo do ensino médio, então lá está presente todos os componentes curricular, que é a nova linguagem da BNCC, estão presentes todos os componentes curriculares que são necessários para a formação do estudante nesse nível de ensino, que é ensino médio. Aqui ainda se falava matéria, porque era assim que era falado, nós estamos aqui citando, inclusive, esses escritores, e era assim que estava posto nos livros que nós pesquisamos para fazermos o material, né? E aí depois tinha uns que chamava, sim. Pois não, irmã. A Cleiane está tentando entrar no... Eu admiti agora 2 pessoas, né? Eu acho que deve ter sido ela, né? Eu acabei de admitir 2 pessoas, né? Então, aqui nós temos e falamos dessa definição de currículo, e falamos que era esse conjunto de conhecimentos ou matérias a serem apreendidos pelo aluno ao longo da série ou ciclo, né? Nós trabalhamos bem isso ontem, eu trago aqui só para ratificar o que nós trabalhamos ontem, né? Ainda falando da configuração do currículo, e quando nós falamos sobre esta configuração do currículo, o que nós apresentamos? Que o currículo, em seu conteúdo e nas formas através das quais nos apresenta e se apresenta aos professores e aos alunos, é uma opção historicamente configurada, né? Porque nós que damos esta configuração do currículo, ou seja, que estruturamos o currículo, que elencamos quais os saberes que devem ser postos neste currículo para que os estudantes tenham acesso para ressignificarem, construir novos conhecimentos. E agora que eu fiz parte da equipe que elaboramos o currículo da área das ciências humanas e sociais aplicada, agora com base na BNCC, ele começa a ser utilizado na escola esse ano, ainda de forma bem tímida, né? Mas nós trabalhamos justamente a partir das competências e das habilidades, né? Onde o professor, a partir do conhecimento dos estudantes, lá estão os objetos de conhecimento, mas de acordo com o diagnóstico, se os estudantes não tiverem apropriação de determinados objetos de conhecimento, não tem mais aquela de dizer, esse objeto de conhecimento aqui vai ser trabalhado na primeira série, esse outro vai ser trabalhado na terceira série. O professor, no contato com os estudantes, ele faz esse diagnóstico e, se for necessário, algum objeto de conhecimento que é lá da primeira série pode ser trabalhado lá na terceira série, ou vice-versa. Às vezes os estudantes estão adiantados na compreensão e ressignificação dos objetos de conhecimento, podemos pegar um objeto de conhecimento que é lá da terceira série e trabalharmos também na primeira. Então, dá essa locomoção, não engessa para dizer, na primeira vai se trabalhar somente isso, na segunda somente isso, na terceira somente isso. Vai depender da capacidade e das habilidades, ou seja, das competências que esse estudante já tem, né? Então, isso é historicamente construído. E aí, como se configura o currículo, nós falamos, inclusive, que o sacristã ele faz essa colocação que este currículo ele foi sedimentado na sociedade, né? Então, ele sedimentou-se, ele firmou-se na sociedade aí, de uma
oriunda aí de uma determinada trama. E qual é essa trama? É a trama que está urdida nos aspectos culturais, nos aspectos políticos, nas técnicas, né? Ou seja, na técnica, na vida social, que está tecido na escola. Então, tem toda essa trama que possibilita se urdir essa malha que é a sociedade, que vem tudo para dentro do currículo, porque o currículo apresenta aí, ele é feito para a sociedade, né? E para atender os anseios da sociedade, que vem com as questões políticas, culturais, técnica, social e escolar. Ainda o currículo tem aí que é uma nova concepção de escola e de currículo, tem aí os elementos básicos, que é o seu caráter social, aí nele se destaca aí também a compreensão, as diretrizes e as práticas que são envolvidas na educação, que estão intrinsecamente ligadas à questão da ética e às questões políticas, né? E aí nós falamos sobre o currículo e o ensino de história, e discutimos, apresentamos inclusive ontem aqui, nesse momento do Estado Novo, né? O Estado Novo, vocês lembram que é lá no período, na Era Vargas, que se configura o Estado Novo ali a partir de 1937, né? De 37 a 45, da Era Vargas, fica conhecido como sendo o Estado Novo. E é nesse período que cria-se aí o Ministério da Educação, Cultura e Saúde, né? E tem aí essa visão eurocêntrica que está bem presente. Tem aí os grandes fatos e personagens que é uma construção de um currículo para atender uma construção histórica também, ancorada nos princípios do positivismo, portanto, de uma história tradicional. Uma nova concepção do currículo, portanto, vem aí o fim das ideias absolutistas, né? A mudança da relação entre o professor e o objeto, né? Que é que são os objetos de conhecimento, então isso já vai mudando essa relação, e tem aí uma relação veja aqui, entre o presente, o passado e o futuro, ou seja, eu compreender o presente, conhecer o passado e nos projetar para o futuro. Uma outra questão do currículo como difusor da história. Dentro desse contexto, desse currículo difusor, consolida aí a identidade da história no tempo, nos aspectos culturais, étnicos, religiosos, do Estado ou nação. Uma outra questão também, dentro dessa propositura desse currículo, que é difusor da história, que aí ele vem dentro da concepção da história nova, né? É uma nova relação entre o professor e o estudante, né? Que aí ambos são sujeitos construtores do conhecimento, o professor vai assumindo aquele papel de mediador da construção do conhecimento, aí tem um novo papel da história da formação social e intelectual, que não é a questão de decorar data, mas de dar às pessoas a possibilidade de se posicionarem, de ter uma visão crítica sobre determinadas realidades e saber se posicionar de forma crítica, né? Bom, chegamos ao final. Olha, eu pensei que tinha mais, mas já estamos chegando aqui ao final. Bom, pessoal, aqui nós temos a avaliação de vocês. Amanhã eu hei de postá-la, né, para vocês. Eu vou só parar, dar uma pausa aqui na gravação. E aí nós temos essa... Amanhã eu posto para vocês, logo que eu